Eu fiz um samba pro meu bem, mas ninguém tá fazendo o que faço. O amor não existe mais ninguém, mas no meu peito ainda bate no compasso. Eu fiz um samba pro meu bem, mas ninguém tá fazendo o que faço. O amor não existe mais ninguém, mas no meu peito ainda bate no compasso. Coração de malandro quando se apaixona não marca bobeira, caminha certinho nas fases da vida, esquece até que fazia besteira. Vira bom moço, cria identidade, tem medo do tempo, pois sente saudade daquela que vive a esperar. E das madrugadas, companheiras, só guarda lembranças, mas são passageiras, pois quem ama quer um lar. E das madrugadas, companheiras, só guarda lembranças, mas são passageiras, pois quem ama quer um lar. Show! O diretor foi bondoso com a gente, porque aqui no RCTV Verão, tá um verão puro, o sol tava castigando aqui atrás, né, era Lubi? Agradece. Mas as mais bronzeadas, né? Você agradece? Fica a dica, né? Pega o solo. Do fundo do nosso coração, um beijo pra Giovanni. Porque o verão tem o sol, que ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim. Né? É ruim, bom mas se bom, você é estiver bom. na praia e é ruim se você estiver num momento desse, que ele castiga, trabalhando. Mas Sami foi bondoso com a gente. Esse Sim. terceiro bloco vai ser sobre enologia. E Sami trouxe a mesa de vinhos para o RCTV Verão, né? Geladíssimos. Então, triste a gente não tá, não. Pode vir o sol que tem vinho geladinho. Sami, você estava falando que o vinho tinto ficou mais democrático, algumas regras caíram. Mas nesse solzão, vamos combinar que o branco vai melhor, né? É verdade, é. O tinto, ele combina realmente com a temperatura mais fria, o clima mais frio, à noite, até mesmo porque ele tem que ser tomado numa temperatura mais quente, assim, em torno de 15 graus, 14 graus, 12, dependendo do tipo do vinho, né? Enquanto que os brancos não, de 6 a menos. Então, por isso que o ideal realmente são os brancos e especificamente os espumantes que precisam ser tomados mais frios ainda, né? E aí vem os espumantes brasileiros que estão despontando aí como um dos melhores do mundo, o espumante brasileiro, alguns prosecos, enfim. Quando você fala dos espumantes brasileiros que estão despontando entre os melhores do mundo, a gente pode se vangloriar como nordestino por aqueles das margens do São Francisco ou estão todos no Rio Grande do Sul? Não pode, inclusive esse que nós estamos tomando hoje é do Vale do São Francisco também, né? Excelente espumante. Que é uma produção diferenciada porque ela foca muito mais na questão tecnológica. Diferente, por exemplo, dos vinhos europeus que trabalham mais na questão do terroir, da cultura, daquela tradicionalidade da família que vai passando séculos e séculos, né? Aqui no Brasil não, ele já foca mais na questão tecnológica, né? Então isso daí a gente tem vinhos cada vez melhores, com custo cada vez menor, né? Com isso daí também, né? Esse que a gente tá tomando aqui hoje, fala um pouquinho pra gente. Esse que é produzido aqui por perto, que é nosso, né? Exato, exatamente. Esse vinho, esse espumante, na realidade, que não é nada mais do que um vinho, né? Ele veio da região, como a gente já estava falando aqui, do Vale do São Francisco. E nesse caso da gente aqui, a gente está tomando um que tem mais fácil, digamos assim, das pessoas tomarem, porque ele é um pouco mais doce, um pouco mais adocicado. E essa doçura que tem nele, que é de uma uva chamada Moscato, ele é de uma uva já mais doce e aí fica um pouco do açúcar da própria fruta no vinho. Isso então é ele fica engraçado, mais porque leve quem não dessa tem o costume forma. de tomar vinho, prefere os doces. Quem já tem o costume, não gosta dos doces. Não gosta, Não é? Porque assim, no vinho, como também na gastronomia, como na nossa vida, a gente tem que primar muito pelo equilíbrio. E no caso dos vinhos, a gente tem que primar pelo doce e pelos demais sabores que tem dentro do vinho. E aí, no caso, a gente percebe isso mais nos vinhos tintos, por exemplo, que tem as características dos taninos, alguns outros brancos menos doces, no caso, a presença de acidez, enfim. Aí, conhecer um pouco mais desse equilíbrio para poder entender isso daí dentro da alimentação, como a gente já estava discutindo aqui agora há pouco. A diferença entre, você havia falado sobre o Prosecco, existe assim um processo de fabricação em relação a uma diferença entre o vinho
Prosecco e os demais? Existe. Na realidade, o Prosecco, ele é um espumante, é tido como um vinho frisante. Ele não é considerado um espumante porque o espumante ele tem um teor de bolinha, da perlagem, que chama essas bolinhas, um pouco maior. Então, no caso do Prosecco, a gente chama de espumante, mas na realidade é um vinho frisante. E ele tem esse nome por causa da uva, que é desse mesmo nome. A uva Prosecco, que é produzido na região do Vêneto, na Itália. Para quem não conhece o Vêneto, ou quem não ouviu falar, tem aquela cidade maravilhosa, lindíssima, chamada Verona. Não é que... Romeu e Julieta. Exatamente. Na hora que fala em Verona, a pessoa já conhece, né? Já sabe. E é nessa região que se produz esse tipo de uva, chamada Prosecco, que dá esse vinho. Né? Então tem essa característica aí. São os meus favoritos. Eu prefiro o Prosecco italiano a qualquer champanhe francês e eles chegam no Brasil com um custo bem mais acessível que os champanhes franceses, né? Exatamente, exatamente. Os Proseccos, eles realmente estão vindo com custo-benefício excelente. Excelente mesmo, né? E combinam com que tipo de prato, por exemplo? O Prosecco... Com a companhia, Amanda, ele já disse. Não, mas eu coisa é quero companhia. linkar. Tô brincando. Eu quero linkar com a chefe aqui do lado. Eu quero saber se eu for no Blue, se eu vou poder. É que eu ter um vim pra acompanhamento. atrapalhar. Muito bem. No caso, por exemplo, do Prosecco ou do espumante, você tem que pensar primeiramente nesse teor de açúcar que a gente chama de açúcar residual. Tem um que ele chama de Brut, tem o demi-sec. Então, quanto menos açúcar, você vai ter mais essa presença dessa acidez, dessas outras coisas que eu já havia falado. E aí nisso já combina mais com pratos à base de frutos do mar, saladas, pratos mais leves, peixes grelhados com molhos assim, menos pesados, menos fortes, com menos presença de manteiga, por exemplo. Né? Então esses vinhos costumam combinar com isso daí. Eu costumo dizer, quando a gente está falando sobre harmonização, que o espumante ele consegue combinar com todas as etapas, todos os períodos da refeição. Era isso desde que eu a ia entrada perguntar. até a sobremesa. A gente às vezes troca, né? Fica tomando espumante ou prosecco ou champanhe no comes e bebes, né? No tira-gosto, e quando vai pro jantar troca pelo vinho. Não precisa? Não precisa, depende muito do cardápio. E aí Chef Lu pode ajudar com relação a isso, porque se você entender um cardápio do início ao fim, ou seja, da entrada à sobremesa mais leve, mais delicado, você pode permanecer com um espumante sem nenhum medo de errar. Né? Porque assim, o que vai favorecer na questão da harmonização é justamente essas bolinhas que a gente sente, que a gente chama de perlagem, essa coisa tão maravilhosa aí, que faz com que a gente limpe o nosso paladar e que na hora que a gente recebe a nova quantidade de alimento na nossa boca, a gente sinta com toda a plenitude daquele sabor. Só me perdoe o meu lado leigo a respeito de vinho, porque eu sou uma degustadora de uísque. Eu adoro uísque. Então, vinho eu entendo muito pouco. De repente, uma aula dessa, alguma coisa, uma conversa sobre destilados, uísque, Eu iria cerveja, amar. cachaças, aliás. Eu iria amar, Seria porque é a ótimo. minha praia. Você chega, essa bonequinha aqui delicada de porcelana. Entendo 12 pouquíssimo. Anos, um whisky. Entendo pouquíssimo de vinho, falar a verdade, porque o que me interessa é o uísque. Eu chego, eu quero uísque. E já me falaram que pra quem é assim, o Brut é o que sempre assim salva, que não tem que todo é o que casa bem, é o que as pessoas gostam. Então eu não tenho erro, eu vou atrás de um Brut nas entradas, né, do prato Fica que é até o um fim. Brut. Exatamente, porque o Brut ele tem quase nenhuma presença de açúcar residual. E aí você consegue com isso combinar, casar melhor com alguma entrada, seja ela qual for. Porque a partir do momento que você tem algum alimento ou alguma presença de açúcar, como um demi-sec, você tem que ter alguma doçura também na sua entrada ou combinar diretamente com a sobremesa, dependendo do cardápio. Aí né? vem aquele vinhozinho de sobremesa, né? O vinho do como é que Porto, chama? os vinhos licorosos, Vinho do Porto eu colheitas gosto muito. tardias e tal. Gosto mais. E falando em alimentação, eu quero saber como é o funcionamento do Blue nesse verão, para quem estiver interessado. Então, nós estamos abertos de terça a sábado, atualmente, porém no mês de fevereiro iniciaremos o brunch. Quem não conhece o brunch é a combinação do breakfast com lunch, que é o café da manhã com almoço. Então, temos panquecas, waffles, eggs benedict, french toast, omelete, e como sanduíches e saladas. E drinks. E espumantes. E espumantes. Nós e temos martinis de lixia, Martins de lixia, apple Cosmopolitan, Apple Sour, mojitos, O strawberry calórico da daiquiri. nutricionista explodiu.
Quando vamos? Quando? Em fevereiro, mas já pode ir pro Blue, hoje de noite tá aberto. Tá. Avenida Presidente Epitácio Pessoa, dentro do Hotel Village Premium. na área da Acompanhe também piscina. todas as novidades do Blue pelo Instagram, que é Blue Facebook. Restaurante, o Facebook, a gente tá lançando quando tiver noites temáticas, noite grega, noite italiana, noite mexicana. Tem uma noite do samba, né? pra Exatamente, samba, noite do exatamente. samba, que já tá marinando na minha cabeça aqui e iremos convidá-la sem sombra de dúvidas. Então eu já tô vendo aqui uma reunião, né? Um grupo. Exatamente. Para maiores informações, ligue 2107-4016, que a equipe do Blue está pronta para recebê-los com o maior carinho do mundo. Show! E agora, Giovânia, edição. quem perdeu um tempozinho, não pôde se preparar ou com as promessas de Réveillon, a gente sempre promete que vai mudar o estilo de vida, que vai entrar em forma. Promessas para 2014, alguém quiser te procurar, dá o teu contato. Então, nós atendemos nossa clínica na João Câncio. O fone para contato é 3244-7425. Temos também o Instagram, Giovânia Menezes Nutrifit, e o Face, né, Giovânia Menezes. E quero dizer assim que a nossa clínica está adquirindo um aparelho de OligoScan que vai fazer uma tecnologia suíça de digital, que a gente vai fazer a leitura de minerais e de vitaminas, né, via tecnologia internet, via net. Nós estamos adquirindo em fevereiro e através desse novo aparelho nós vamos fazer uma prescrição dietética, você sai já. Mas quem for em fevereiro vai com o componente corporal meio corrompido, né? Vai álcool a mais. Não se choque, né? Não se choque. Bom, Prepara. e já que a gente está falando aqui da preparação com a Giovana, eu não vejo um momento mais ideal para chamar a dica de verão do Dr. Estevão, né, Milena? Ele não está aqui com a gente, mas ele tem uma diquinha para Preparou dar. tudo. Então se liga aí.